Muito bem, galera. Bom dia, bom dia. Bom, acho que o meu áudio tá de boa aí, a gente já testou, tá tudo ok, beleza? Então sejam todos muito bem-vindas à nossa aula de tráfego. É, Essa vai ser uma aula mais ou menos uns 40, 50 minutos, mas é hiper mega prático, então se vocês tiverem dados aí em relação ao que vocês estão rodando por aí, as dificuldades, os desafios que vocês estão enfrentando para essa parte de atração e captação de novos pacientes, de novos clientes, vocês podem compartilhar comigo. Pode, acho que aqui no Meet, não sei se tem, no Zoom, não sei se tem a opção de levantar a mão, mas pode mandar mensagem lá no chat. Ah, o Bruno falou que pode levantar a mão. Que aí a gente vai conversando e vai tirando as dúvidas em relação a isso. Show? Eu vou compartilhar minha tela aqui, esses minutinhos que a galera tá chegando. Boa. Vê se tá dando pra ver aí, Bruno. Show? Tranquilo? Beleza. Bom, tema do nosso grande dia aqui é tráfego pago, encante, conecte e venda até 5 vezes mais, tá? Eu sei que muitas de vocês já tiveram experiência com anúncios, já tiveram experiência com agência, com tráfego, com algum gestor de tráfego, ou com alguma pessoa da equipe que você treinou e teve alguns desafios, algumas dificuldades. Então, o que eu quero passar para você aqui hoje é uma estratégia de anúncio, mas que seja o mais automatizado possível, tá? Eu vou passar aqui três pilares fundamentais para que você consiga encantar, conectar e vender até 5 vezes mais. Show? Lembrando, quem tiver dúvida durante esses próximos minutos que a gente vai passar junto aqui, pode levantar a mão, pode mandar a dúvida no chat, que a gente já tira a sua dúvida, ok? Bom, antes da gente ir para a parte do conteúdo, deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Meu nome é Henrique Seiva. Eu já fiz mais de 180 lançamentos online, lançamentos digitais, em vários nichos. Já rodei mais de 5 milhões de reais em campanhas de performance, ou seja, Google, YouTube, LinkedIn, Taboola, Meta, TikTok. Mais de 5 milhões de reais gerenciados. E já desenhei estratégia de aquisição de cliente para mais de 50 nichos variados, tá? Entre eles, equipamento hospitalar, estética, franquia, startup, infoprodutor, SaaS. Para quem não sabe o que é SaaS, é software, né? Transportadora, e-commerce, RH, educação presencial, construtora e performance automotiva. Dentro da minha cartela aqui de projetos, entra a Onodera, provavelmente vocês conhecem a Onodera, o próprio Affinis, que é o que eu estou já há 4 anos, Endobrax, Emprega e Chip Racing. A maioria desses nichos que eu atendi foi focado em anúncio. Então, o que eu vou passar aqui para vocês é essa estratégia que você pode aplicar na sua clínica e que já está realmente validada. Show? Beleza. Então vamos lá. Nessa experiência aí de quase 6 anos nesse mercado e em vários nichos, né? Tanto vendendo para B2B, B2C, da parte aqui do Affinity eu já fiz projeto para mais de 50 clínicas que são licenciadas do Affinity, que os meus projetos eles são de forma pontual. Eu vou, monto a máquina de vendas, deixo tudo estruturado para que ela rode automaticamente e depois é só continuar tocando e analisando os números que eu vou passar para você daqui a pouco. O que que você precisa analisar todos os dias para que você tenha receita previsível e escalável na sua clínica, tá? Dentro disso, nessa, nesses mais de 6 anos de experiência, eu identifiquei algo que provavelmente vocês já sabem também, mas aqui eu quero que a gente leve isso como regra principal quando a gente fala de captação, tanto de novos usuários, de novos pacientes, novos clientes, quanto de fidelização e estruturação da sua máquina de vendas, tá? Que é transformar segundos em minutos. Tudo que a gente vai falar hoje gira em torno desse conceito, transformar segundos em minutos. Então, quando o seu paciente está lá no Instagram, não é seu paciente ainda, tá? Ele está lá no Instagram e aí aparece lá um vídeo seu, um Reels,
e você tá lá segurando 2 sacos de arroz com afinado que eliminou 10 quilos. Ali você tem a atenção dele por alguns segundos, certo? E quando você leva essa pessoa para uma landing page ou para o WhatsApp ou para um vídeo maior, o que que você está fazendo? Você está pegando aquela pessoa que te entregou 2, 3 segundos da vida dela e você está fazendo ela te entregar 2 minutos, 3 minutos, certo? Galera, entendam esse conceito, porque esse conceito vai mudar o jogo. Esse conceito aqui vai mudar o jogo de vocês. Daqui a pouco eu vou passar para a parte prática, o que que você tem que analisar todos os dias. Mas se você entender isso daqui, muda o jogo. Beleza, a pessoa estava lá no Instagram ou então estava lá no Google e aí viu algo seu, segundos, levou para um vídeo ou levou para um WhatsApp, uma conversa de WhatsApp, transformou isso em minutos. Do WhatsApp, você tem 3, 4 minutos com essa pessoa e você precisa levar ela para consulta. Ou seja, você pegou 5 minutos de conversa e levou para uma consulta de 40 minutos, 50 minutos. Entende? Você está sempre dando razões, dando motivos para que a pessoa te entregue um pouco mais de tempo. Captação de usuários, captação de clientes, de pacientes, gira em torno disso. Ok? Beleza. Na consulta você tem 40, 50 minutos com esse paciente e aí você faz o pitch de vendas para que essa pessoa agora não te entregue só 40 minutos, mas ela te entregue 2 meses de acompanhamento, 3 meses de acompanhamento e esses 2 meses, no final, tem um outro pitch para que se torne 2 anos e aí você tem uma fidelização desse cliente. Entende? Então, toda a esteira e a escada de valor, quando a gente fala de marketing e vendas, mar vendas, né? Mar vendas. Quando a gente fala de mar vendas, gira em torno disso. Você dar motivos para que a pessoa te entregue um pouco mais de tempo. E o dinheiro, a venda é só consequência disso. Porque o que tem mais valor para nós é tempo, ok? Então, toda a estratégia, eu vou passar hoje para vocês três pontos principais que você tem que fazer todo dia, que você tem que executar, que o seu time de marketing tem que executar, que você tem que perguntar para o seu gestor de tráfego, você tem que perguntar para o seu social media, é, mas tudo gira em torno disso, desse conceito, transformar segundos em minutos. Essa estratégia, como eu já falei para vocês, foi validada em mais de 50 nichos e só aqui no Affinity em mais de 50 clínicas que eu montei essa estrutura e que eu coloquei para rodar essa máquina de vendas, tá? Aqui eu chamo de estratégia TAM, TAM. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso, mas é bem simples, tá? É tomada agressiva de mercado. Eu vou explicar para vocês esses 3 pilares aqui. Os funis fundamentais, esses funis fundamentais é o que tem que estar rodando todo dia para que você tenha receita previsível e escalável, tá? O funil fundamental é para que quando a pessoa te pesquise em algum lugar, você apareça e você consiga gerar contato e depois consulta, ok? Esse daqui é o elementar. Se o seu time de marketing e vendas não roda isso, você está perdendo muito dinheiro. E mais do que isso, você não está aparecendo para as pessoas, tá? Então, os funis fundamentais a gente vai começar por eles porque é o básico do básico. Depois a gente vai falar de dominação territorial, que é o marketing de guerrilha, tá? Não precisa se preocupar com conceito, mega importante. Não precisam se preocupar com conceito. Não marquem essas nomenclaturas aí de marketing e tal. Só a execução prática, que é o que eu vou passar para vocês, tá? Só a execução prática. Mas é o marketing de guerrilha, é a nossa etapa 2. E a nossa etapa 3 é o plano Roma, que é o topzera. Esse plano Roma eu já rodei com algumas de vocês, que entra a parte de expansão estratégica para aquisição de novos pacientes. Esse plano Ei, Roma entra desafio, entra algumas coisas muito interessantes aí pra gente, para que você tenha público novo, tá? Um dos maiores riscos para clínicas, mas para todos os negócios no geral é quando você não consegue equilibrar a entrada de novos clientes com a fidelização de clientes. Então, se eu perguntar para você agora, em maio, você teve mais clientes novos ou mais clientes recompra? Esse número, galera, ele tem que estar sempre 50-50, tá? Porque se você deixa de atrair público novo, se você deixa de vender para paciente novo, você tem um risco de ruína muito grande no seu negócio, tá?
esse número tem que estar 50-50, ok? Por quê? Ao mesmo tempo que se eu só atraio público novo, eu tenho um custo de aquisição muito alto. E se eu só atraio cliente recompra, eu não tenho expansão de mercado, ok? Então ele tem que estar 50-50. Se eu vendi para 100 pessoas, 50 tem que ser pessoas novas e 50 tem que ser o meu público já fiel. Beleza? Então a gente vai resolver esses problemas aqui. Vamos mandar bala e é a estratégia TAM, tomada agressiva de mercado. Vamos lá. Tira um print dessa página aí. Tira um print dessa página. Depois eu vou ver se o Bruno manda para vocês. Mas já tira um print já para aproveitar, porque esse daqui é o que vai gerar a receita previsível e escalável para vocês. São 5 funis fundamentais. Eu preciso que você saia desse vídeo daqui a pouco e você pergunte para o seu time de marketing se está rodando essas coisas aqui. Se não estiver rodando, você não está fazendo a venda que poderia fazer, tá? Esse é o básico que toda clínica de estética tem que estar rodando, ok? Eu vou explicar sobre cada um aqui agora. O funil um, o funil um tem a opção de levantar a mão aqui, né, Bruno? Galera, levanta a mão aí quem faz o funil um. Deixa eu explicar para vocês, tá? O funil um é o search. Ele é no Google. Então, é aquela pesquisa que a pessoa tá no celular. O celular não tá aqui. A pessoa tá no celular. E aí, por exemplo, pô, eu pesquiso lá clínica de emagrecimento. Eu sou, sei lá, da cidade. Eu sou de Suzano, né? Eu sou de Suzano, eu vou pesquisar clínica de emagrecimento em Suzano. Essa pessoa, entendam isso daqui é importante, tá? A gente tem dois fatores aqui: alta atenção e alta intenção. A pessoa que pesquisou no Google clínica de emagrecimento em Suzano, o que está acontecendo com ela? Ela está altamente atenta para a pesquisa que ela está fazendo e altamente intencional. Então ela está pesquisando literalmente isso. Clínica de emagrecimento em Suzano. É diferente do Instagram. No Instagram, eu posso pesquisar lá, mas é porque eu quero ver como é que é, eu quero ver resultado ainda, eu quero ver o que que aparece, eu quero ver uma receitinha, entende? Então no Instagram eu tenho uma alta atenção, mas uma baixa intenção de compra. No Google eu tenho alta atenção e alta intenção de compra. Então o funil 01 é o funil de palavra-chave do da sua clínica. Search LP institucional. Esse é o funil um. Search LP institucional. Esse é o básico do básico do básico. O seu time de marketing e vendas tem que estar rodando isso, ok? Google Ads é para vender serviço. Eu sei que a maioria de vocês investem em Instagram, em Facebook, mas galera, para alguém que entrou no Google e pesquisou clínica de emagrecimento em Araraquara, Santa Cruz do Rio Pardo. Galera, esse público ele tá muito engajado para ir fazer uma visita aí, tá? Então esse é o básico. E no Google, você pode começar com R$ 20 por dia, tá? Nesse funil, é mega importante que você direcione o seu time de marketing para colocar o nome da clínica como o principal no leilão, tá? Então, esse é o primeiro funil que tem que estar rodando, ok? Aparecer lá no top um do Google. Isso, R$ 20 por dia, tranquilo, dá para você começar. Quem já roda Google aí, levanta a mão, galera. Quem já roda Google? A gente tá com 29 pessoas aqui. Google é o básico do básico. Deixa eu ver se aparece para mim. Boa, boa. Adai. Boa, boa. Olha, o restante é tudo no Instagram. Olha aí, Bruno. Faz parte, coisa da vida. Então, ó, saiu daqui, galera, Google, pelo amor, hein? Pelo amor, tem que estar lá. O nome da sua clínica tem que aparecer em primeiro lugar. Segundo funil fundamental é o Search LP Keyword, palavra-chave. Esse daqui galera, isso daqui, se o Meta tá te gerando, isso é um dado importante para você. Se o Meta tá te gerando lead a 12, R$ 15, no Google, isso daqui vai ficar bem menos. Por quê? Porque normalmente o público de estética não anuncia no Google, tá? Então, atenção aí.
Search LP palavra-chave. É, você vai colocar também R$ 20 por dia, vai comprar algumas palavras-chave. Então, o funil 01, ele é institucional, ou seja, tem que ter o nome da clínica. O funil 02, ele é por intenção, por palavra-chave. Então, o que que vai ter lá? É, quero emagrecer, clínica de emagrecimento, acompanhamento de emagrecimento. Vai ter palavras-chave específicas que o público que quer comprar o emagrecimento, ou que quer pelo menos fazer uma consulta, ele vai pesquisar, tá? Coloca lá pelo menos 3, 4 palavras-chave, já tá de boa para sua região, ok? Claro, tem toda a parte estratégica em relação a isso, quais palavras-chave você vai pegar, mas o seu time de marketing e vendas pode te direcionar em relação a isso. Mega importante analisar se o seu time já fez Google, tá? Muito importante isso, porque se não fez, vai colocar um monte de palavra-chave lá, não vai vir lead nenhum, vai gastar muito dinheiro, tem que tomar cuidado. Então, 3 ou 4 palavras-chave de intenção em relação a emagrecimento, ok? Funil 01 é institucional, funil 02 é por palavra-chave de emagrecimento. Funil 03, aí a gente vem para o meta. Por quê? O Google é para você fazer venda direta. É alta intenção e alta atenção. O meta é para você ser conhecida. Você tem que ser a clínica de emagrecimento mais famosa da sua região. Isso é fundamental. Você tem que ser a clínica de emagrecimento mais famosa da sua região. Como que você faz isso? Através de um funil, funil 03, que é o meta distribuição. Esse daqui pode começar com R$ 20 por dia, também tranquilo. Ele é para você pegar os seus resultados, o seu antes e depois em vídeo, que não parece antes e depois para você não ser banida, né? Do Meta. Provavelmente aqui a maioria já foi banida. E já voltou, né? Ainda bem. Mas se alguém ainda tá com problema de banimento, dá um alô no Bruno aí que a gente te ajuda, eu e ele te ajuda aí. Mas você vai pegar esses vídeos que são antes e depois, mas que são em vídeo, que não é literalmente uma foto do lado da outra, e você vai rodar isso em distribuição para aparecer para o máximo de pessoas possíveis, e você vai levar esse link, tem um link lá no anúncio, o link tem que ser o seu perfil, ok? Sempre o seu perfil, beleza? Então, esse é o funil 03 para você se tornar conhecida. Vejam que isso daqui é o básico do básico, tá? Funil 04 é uma campanha de mensagem. Essa daqui é a que todas vocês gostam, provavelmente vocês estão rodando atualmente aí, que é a campanha de mensagem ou campanha de cadastro. Essa campanha, como é geolocalizada e ela tem o objetivo de tirar o usuário da plataforma, ela é uma campanha que exige um pouco mais de investimento. Então, para que você tenha um resultado real, eu recomendo sempre R$ 50 por dia. Só que esses R$ 50 vão te gerar pelo menos 5 contatos, e aí é um funil simples, né? 5 contatos, desses 5 contatos, dois continuam conversando, três vão sumir, não vão responder, isso é normal. Aí tem que ajustar o lead time. Mais dois vão continuar conversando com você, e um provavelmente vai agendar a consulta, tá? Talvez esse um falte na consulta, reagende a consulta, aí você tem que ficar atrás desse lead, mas em algum momento ele vai fazer a consulta com você. Então, o meta mensagem cadastro, que é o funil 04, é pegar esse público quente e morno que você rodou no funil 3 e colocar para ele um CTA de mensagem, tá? Então é relacionamento com público quente que direciona para o seu WhatsApp e depois você vai para consulta, ok? Beleza, então o que vocês estão vendo aqui é literalmente um empilhamento de funis, tá? Então, se até agora você só ouviu falar em funil de vendas geral ali básico, falei com tantas pessoas, agendei consulta, realizei consulta nesse formato, e o que eu estou passando para vocês é a etapa 2, que é o empilhamento de funis, que é você estar em todos os lugares para quem tem alta intenção e alta intenção. Beleza? Então o funil 4 ele depende do funil 3. E aí depois a gente tem o Performance Max LP. Sempre que eu falo LP, acredito que vocês já sabem, mas só para eu explicar, LP é uma página de captura, é uma página que vai ter lá as informações básicas e a pessoa vai poder se cadastrar para falar contigo,
tá? O que que é Performance Max? PMax, ele é no Google e ele é uma campanha que ela usa a inteligência artificial do Google. O que que ela vai fazer? Você vai colocar lá um monte de recursos para essa campanha, vídeo de antes e depois, até foto de antes e depois aqui pode, Google pode. É, Você vai colocar texto, você vai colocar imagem, você vai colocar vídeo longo, você vai colocar vídeo vertical, vídeo horizontal, e aí, com todos esses recursos, a IA do Google, ela vai criar anúncios sozinha e anúncios que eles vão testar com o seu público. Então, você vai pegar essa Performance Max e essa Performance Max vai aparecer no YouTube, em blog, em pesquisa normal, em Google Maps, tudo que é do Google, até aplicativos parceiros, tá? Isso daqui você pode começar com R$ 40 por dia. E aí você segmenta lá na sua região, mas percebam que é barato para você aparecer tantas vezes e usar a IA do Google, que quando começou tava ruim pra caramba, mas agora está hiper mega inteligente. Essa campanha de Performance Max aqui, galera, atenção. Em 2018, a gente conseguia lead a 1,50, R$ 2. Aí veio pandemia, parará, todo mundo foi pro digital, e aí provavelmente vocês estão passando por isso. Lead, R$ 15, R$ 20, R$ 25 e até mais caro. Essa campanha Performance Max aqui, dentro desse empilhamento de funis, ela pode gerar para você, de novo, lead a R$ 2, lead a R$ 3. Olha que maravilha. E lead qualificado, porque o Google ele vai identificar as frutas baixas, né, que a gente chama, que é esse público que já interagiu com você aqui, que já interagiu com você aqui. Aqui ele não vai ter dados, mas se você mandar para uma LP, ele vai captar também isso pelo Google Analytics e aí chega na Performance Max. Então ele vai atrás desse público que tem um contexto de relacionamento e de busca com você que está mais possível, está mais provável de converter, ok? Esses daqui são 5 funis que se você não tiver rodando, tá perdendo muito dinheiro. Isso daqui é volume de lead entrando todo dia e é receita previsível e escalável. Quando você tem consciência de que se eu colocar R$ 100 nessa máquina aqui, essa máquina vai me gerar R$ 500 em venda. É importante que vocês entendam isso, que vocês tenham esses dados. Daqui a pouco eu vou passar as perguntas que você tem que fazer todos os dias para o seu time de marketing e vendas, ok? Mas entendemos a ideia. Empilhamento de funis, funil de alta atenção e alta intenção e funil que vai trazer volume. Então, esse Performance Max aqui é o mais, como que eu posso dizer? É o que mais tem poder de alcance e de volume de conversão. Mas ele depende desses outros funis aqui, ok? Se uma pessoa, só para vocês terem uma ideia da inteligência, do nível de inteligência do Google, se uma pessoa pesquisou que quer emagrecer no começo do ano, e aí ele entrou lá no Google, search, palavra-chave, ele é da sua região, depois ele não pesquisou mais, mas eventualmente ele volta e tal, mesmo ele não pesquisando o nome da sua clínica, se você estiver rodando essa campanha aqui, o Google vai ficar perseguindo essa pessoa, beleza? Porque essa pessoa tem uma alta atenção, uma alta intenção de compra, e o Google sabe disso. Em 3 meses sozinha, provavelmente a pessoa não conseguiu emagrecer. Então ele vai aparecer, o seu anúncio vai aparecer para essa pessoa na região que você colocou. Ok? Galera, dúvidas sobre um desses 5 funis aí? Dúvidas? Tranquilo? no chat. Oi, Henrique. Eu queria entender. Explica novamente sobre o Performance Max, por favor. Boa, perfeito. E aí, Adriana, tudo bem? Tudo bom? Boa, boa, boa. Olha, Performance Max é pelo Google. É uma campanha que a gente sobe um monte de recursos lá. Vídeo, imagem, texto, vídeo em horizontal, vídeo vertical. E o Google ele se vira, tá? Você só vai definir ali a parte de região.
E o Google ele vai se virar, ele vai montar os criativos para vocês. Ele vai fazer a edição. E é infinita, infinitas, não, centenas de edições de criativos que vão aparecer no lugar certo e na hora certa. Então, se essa pessoa estiver vendo no YouTube lá, é melhor do que campanha no YouTube, tá? Porque se essa pessoa estiver vendo lá uma receita é, de emagrecimento lá no YouTube, esse anúncio vai aparecer da forma ideal, perfeita que a inteligência artificial do Google identifica. Ou se ela estiver num blog vendo um artigo de emagrecimento, vai aparecer o seu anúncio lá também. Então, essa campanha é uma campanha que pode gerar lead para vocês de R$ 2, R$ 3, que era a nossa realidade lá em 2018. Né? Hoje em dia o lead está muito mais caro. Então, é uma campanha fundamental, tem que estar rodando. Tá certo? Esse é o Performance Max, Adriana. Ele é da IA do Google. Boa? Boa, boa, boa. Beleza. Então, show. Esses são 5 funis fundamentais. Saiu daqui, vocês têm que perguntar pro time de marketing e vendas de vocês se tá rodando alguma dessas coisas aqui. Se tiver rodando só campanha de mensagem, você tá pagando muito caro pelo lead e provavelmente está recebendo 2, 3 leads por dia, dependendo do seu investimento aqui, Ô, tá? Se tiver hein? só campanha de mensagem, tá dando ruim aí. Repete mais um pouquinho, eu ainda fiquei confusa com esse funil 5. Opa, o 5, 5. Boa, vamos lá. Ó, esse daqui é no Google. Então, sendo no Google, ele é direcionado para venda direta, tá? Deixa eu fazer uma analogia aqui. Basicamente, você vai entregar um monte de coisa para o Google e ele vai atrás das pessoas para você. É doideira. É Performance Max o nome dessa campanha. Eu coloquei aqui no abreviado, né? PMax, mas ele é Performance Max. Então é literalmente isso aqui, ó. O Google tá falando para você, ó, confia em mim, que eu tenho todo o contexto aqui do público da sua região. Eu sei quem já pesquisou de emagrecimento, eu sei quem vê vídeo no YouTube sobre isso. Eu sei quem vê receita. Então, ó, me traz os materiais que você tem aí, vídeo de antes e depois, texto, imagem, traz tudo aqui pra mim que eu vou atrás. É literalmente isso. Esse é o Performance Max. Na prática, tá? Na prática, você vai entrar na conta, aí tem lá a opção de criar anúncio. Daqui a pouco eu mostro pra vocês na prática como fazer essa daí, tá? Mas atenção, é empilhamento de funis. Então, para rodar os 5, tem que estar rodando os outros 4. Ou pelo menos esses dois aqui do Google. Beleza? Porque se for direto só para o Performance Max, o Google ele não vai ter inteligência para saber, olha, você quer uma pessoa que quer emagrecimento e você quer vender online, tipo, entende? Ele não vai ter inteligência suficiente para entender o seu público, o seu serviço e como que se adequa a oferta com a demanda. Então é importante que o um e o 2 estejam rodando. E aí você pode rodar o 5. Daqui a pouco eu mostro para vocês aqui, eu abro a conta e mostro como criar essa campanha, tá? Mas é basicamente isso. Você entrega um monte de coisa pro Google e o Google vai atrás dos leads para você. Boa, Bruno? Não, só pra ir perguntando aqui o que tá no chat. A Tia me perguntou se ela quer rodar estética e emagrecimento, tem que ser duas campanhas diferentes? Boa. No Google tem que ser 2 campanhas diferentes. Por quê? Mas aí tá um ponto importante, tá? No Performance Max você pode rodar as duas juntas. De boa. Agora, quando a gente pega esse um e o 2 aqui, ele vai por palavra-chave. Então, a pessoa que vai pesquisar emagrecimento, ele é literalmente a palavra-chave. O Google só vai mostrar quando a pesquisa da pessoa tem o termo em emagrecimento lá. Tá? Então tem que ser 2 campanhas diferentes. Tem mais pergunta aí, Bruno? Tem, a Mariana perguntou, quem não tem equipe de tráfego consegue fazer sozinho? Consegue. Consegue fazer sozinho. Pode contar com o suporte aqui do Affinity. O Bruno, a gente dá o suporte aí pra vocês. E aí, Bruno? Vamos lá, vamos lá. Brincadeira. Boa, boa. Pode mandar mensagem que a gente entra numa chamada, faz junto aí, tá? Esse daqui é bem tranquilo, porque isso daqui você coloca pra rodar e aí é só ajuste fino,
tá? Então, como eu falei para vocês no começo da nossa live, né? É, quando eu vou atender algumas empresas, algumas clínicas, eu monto isso para vocês, monto um projeto. Então, não é como se fosse um gestor de tráfego normal que vai estar recebendo ali mensalmente. Não, eu monto o projeto, deixo as máquinas rodando e você só vai apertando o parafuso bem tranquilo, tá? Então, a gente pode ajudar vocês com isso daí. Mas pelo suporte do Affinity aqui, tá? Pelo suporte do Affinity aqui, a gente entra numa chamada com vocês e monta. Deixa eu só dar Ok? um puxãozinho de orelha. Não adianta nada, gente, investir em tráfego se o orgânico não estão fazendo, tá? Lindas. Ah lá, Tieme até já entendeu, né, Tieme? Exatamente isso, exatamente isso. O orgânico tem que estar rodando. Não adianta nada investir em anúncio e você não aparecer no Stories. Não adianta, galera. Tem que estar lá. Fora a parte do WhatsApp também. Não sei se. Eu acredito que a maioria de vocês tem alguém que atende no WhatsApp. Mas se chega um lead lá e você demora 2 horas para responder, já era. Já era. Então, essas outras coisas aí tem que estar rodando pra dar bom, né? Pra dar certo. Beleza? Então, mais perguntas aí, Bruno? Teve? Não tô sem ver o chat aqui. Não, é isso? É isso? Beleza. Então, show. Falamos do empilhamento desses 5 funis. Isso é receita previsível e escalável. O que que isso significa? Eu falei para vocês, se você fizer 100 vendas no mês, 50 tem que ser de público novo e 50 tem que ser de recompra, de quem já é da sua base. Por quê? Você tem que estar sempre alcançando gente nova e sempre fidelizando o público para que o seu CAC não seja tão alto. É, então, essa receita, essa máquina aqui desses 5 funis é para que você tenha esses 50 novos pacientes, tá? Eu tô falando 50 jogando no número de 100, mas tem gente aqui que faz 200 vendas por mês, né? Falando de geral, variado, mas é sempre 50%, ok? Metade, metade. Show. Search LP, Keyword, meta distribuição, cadastro, mensagem e PMax. 5 funis fundamentais. E aí, vindo um pouco para o que o Bruno falou em relação ao orgânico, qual que é a segunda etapa, tá? Então, vamos lá. Estamos falando de máquina de vendas que gera receita previsível e escalável. Só o anúncio, para vocês que são negócio local, só o anúncio, ele é importante. Opa, fala aí, Bruno. Deixa eu só te interromper um pouquinho. A Dai, ela não entendeu ali. O que seria esse empilhamento? Seria rodar os 5 simultâneos? Os 5 simultâneos. Isso aí, perfeito. Mas indo um de cada vez, tá? Então não pode começar pelo Performance Max, depois esse, depois esse. Não, tem que ser nessa ordem, para que o Google tenha inteligência lá no final, para que essa campanha de mensagem aqui não seja tão cara e seja assertiva, tá? Então o empilhamento de funis é um de cada vez nessa ordem aqui para que você tenha uma performance real de leads interessados, leads que vão chegar no seu WhatsApp e vão responder, né? Essa é uma das maiores dores, né, Bruno? Que é a clínica roda só campanha de mensagem, porque é negócio local, e tal, vou só rodar campanha de mensagem aqui que tá tudo bem. E aí coloca R$ 50 por dia, R$ 100 por dia, vem 8, 10 leads e desses 10 leads, 7 some, não responde. E você continua conversando com dois. Cara, você pagou muito caro por esse lead e o lead não tem o. Ele não recebeu o impacto tão grande a ponto de te responder no WhatsApp. Ele se cadastrou lá, sumiu e já era. E você perdeu dinheiro com isso. Então, por isso que o empilhamento de funis, ele é importante. Porque ele faz com que a pessoa, ela tenha um impacto e te veja em vários lugares. Então, quando ela chega no seu WhatsApp, ela realmente está interessada naquilo. E ela realmente já te viu em algum lugar. Talvez ela não entenda direito como que é a sua solução, né? Como que é o Afines, como que é a sua estética. Mas ela já te viu em algum lugar e sabe que você pode resolver o problema dela. Então, o empilhamento de currículo tem que estar rodando os 5 juntos, e nessa ordem, tá bom? Arroz com couve, arroz com couve. Arroz com couve é algo fácil. Eu sempre falo arroz com couve para os alunos aqui. Vamos lá, então.
Eu estou rodando os 5 funis na minha clínica, no meu negócio. Tá legal. Agora os leads estão me respondendo. Agora eu consigo ter uma conversa. E lembrando do nosso conceito-chave aqui, né? Transformar segundos em minutos. É, Então, por esses 5 funis, eu já estou fazendo isso. Mas, quando a gente fala de negócio local, eu preciso que vocês tenham uma visão de ir além do digital. Tem estrategista no Afinicy que eu já fiz recomendação de rodar até carro de som. Porque na cidade era comum isso e faz todo sentido, né, para um negócio local. Então não é só sobre tráfego pago. A sua estratégia de aquisição de clientes, de aquisição de pacientes, tem que ser além do digital, tem que ser além do tráfego. Se você rodar tudo em tráfego, vai dar ruim também, tá? Então, o seu gestor de tráfego ou você, como estrategista da aquisição do Mar Vendas, né? Vamos chamar de Mar Vendas, marketing mais vendas. Como estrategista do seu Mar Vendas, você tem que pensar além do tráfego, além do Instagram, porque tem público que não tá nem aí para isso, beleza? E se você não pensar nesse público, você vai perder dinheiro também, tá? Você vai perder oportunidade. Então, quais são as minhas 4 recomendações? E aí, esse daqui não tem problema. Você pode fazer isso em, aos poucos, você pode fazer um ou outro, mas uma dessas coisas tem que estar fazendo. Você tem que fazer. Que é o quê? Outdoor. Cara, se na sua cidade tem a possibilidade de ter um outdoor, isso é bom também, tá? Por muito tempo a galera do marketing falava, ah, pô, outdoor, a galera tá todo mundo no celular e tal, tá todo mundo no computador, ninguém vai olhar pra isso, mas faz sentido para um negócio local. Se eu vejo alguém lá no outdoor e depois eu tô no Instagram e aparece um vídeo pra mim, cara, pô, eu já vi essa mulher em algum lugar. Às vezes ele não conecta, mas o subconsciente ele vai lembrar. E automaticamente vai ver, caramba, meu, essa mulher tá em todo lugar, velho. Que isso? Tá? Então, o outdoor, em algum momento, na sua estratégia, ele vai fazer sentido, tá? Flyer faz sentido também. O flyer para um alcance local. Parceria estratégica, que seria você ter uma parceria com uma loja de roupa chique aí da sua região. Isso é bom. Salão de beleza. O que está relacionado, a parceria estratégica é com quem que eu posso estar vinculado? Ou seja, qual é o negócio que o meu público também compra dele? Então, quem faz estética comigo também compra roupa naquela loja. Então, eu preciso ter uma parceria com aquela loja. Quem faz estética comigo normalmente treina naquela academia ali. Então, tem que estar parceria com esse negócio. Tá? Esse é o básico. Provavelmente o Fernando já falou sobre isso com vocês, que é o marketing tradicional. Esse é o marketing de guerrilha que a gente chama, né? É o marketing tradicional, funis tradicionais. Então, parceria estratégica, outdoor, dependendo do custo, dependendo da estratégia do local e etc. Flyer e jornal e revista. Eu tinha. Eu montei uma máquina de vendas para uma clínica lá de Belo Horizonte, aqui do Afinice mesmo. E aí a gente fez um acompanhamento de 90 dias. E nesses 90 dias a gente rodou os funis fundamentais, mas o que gerou mais público qualificado, olha para vocês entenderem esse bizu. Foi quando a gente colocou um anúncio num jornal. Era, era Belvedere o nome lá, nome da região. Quem for de de Minas, acho que conhece. Mas era de Belvedere. E aí lá tinha uma revista de Belvedere. E aí a gente colocou meia capa nessa revista. Meia capa não, meia página nessa revista. Cara, isso trouxe muito lead barato. A gente pagava R$ 15 no lead. Depois que começou a rodar essa revista, a gente gerou lead a R$ 5, R$ 6. Mas por quê? O público já tinha visto isso em algum lugar, já tinha visto um flyer, já tinha visto a revista. E olha só, era uma revista que só tinha as lojas topzeiras da região. Então, era público qualificado. A gente, normalmente o público, os experts de marketing vão falar mal do negócio tradicional, do marketing tradicional, do funil tradicional, mas
funciona para negócio local. E é importante que vocês estejam nesse lugar, porque ele complementa o anúncio, o tráfego. Então a pessoa te viu na revista. Talvez ele não vai lá marcar o seu WhatsApp na revista, recortar o seu número na revista, mas quando aparecer o anúncio com o seu rosto lá, essa pessoa vai dar o clique, porque ela o seu rosto já soa como familiar para ela, a sua marca já soa familiar para ela, ok? Quando a gente fala de Instagram, é importante que vocês entendam que o público nesse em 2025, no pós-pandemia, a gente tem uma tendência de entrar num loop. Quando a galera tá no Instagram, eles estão num loop. A mente ela tá funcionando num automático e poucas coisas vão fazer essa ruptura de forma que a pessoa tenha uma ação. Poucas coisas. E essa ruptura você tem que buscar na familiaridade, tá? Essa ruptura pode acontecer. Ela tá no loop, tá no automático lá, no scroll do Instagram ou no YouTube. É, E essa ruptura ela pode ser causada por uma frase chamativa, e isso não é legal, isso não funciona mais. Pode ser por um clickbait, que é uma imagem muito doida assim, aí vai gerar uma ruptura, mas isso é raso. Isso é raso, galera. O que a gente está falando aqui é para que a sua marca gere familiaridade. Esses 5 funis aqui, eles vão fazer a mesma coisa que esse funil tradicional. Ele vai gerar familiaridade, tá? Eu não quero que vocês captem o lead por uma promessa. Ah, emagreça 15 quilos em X meses. Isso já não é profundo o suficiente para que o lead continue conversando com você no WhatsApp. Entende? É por isso que os leads não te respondem. Você tem que gerar familiaridade. Esses 5 funis já geram e o marketing tradicional também vai fazer com que o lead, olha, esse rosto é familiar para mim, então no subconsciente, eu tô no loop ali no Instagram, meia hora vendo Reels, vai aparecer o seu vídeo e vai gerar essa ruptura, tá? E quando ela tem essa dor e quando ela tem essa familiaridade, ela vai continuar conversando com você no WhatsApp, ok? Esse é o segundo ponto da nossa aula aqui, os funis tradicionais. E aí a gente vem para o plano Roma, tá? Então, vamos resumir o que a gente já falou até agora. Máquina de vendas, receita previsível e escalável, é o que é o nosso tema. O conceito é transformar segundos em minutos. O básico do básico que você tem que estar rodando são aqueles 5 funis empilhados para ter venda todo dia. E aí a gente falou que o que é complementar com esses 5 funis? É o marketing tradicional, é a guerrilha. E agora a gente vai falar sobre a expansão. Esse daqui, eu dei o nome de Plano Roma para essa estratégia. E para quem era do Affinis em 2023, eu acho, eu fiz a palestra lá no evento anual do Affinis com essa estratégia aqui que eu rodei com algumas estrategistas, que foi o que gerou múltiplos 6 dígitos de faturamento. Então, esse daqui, o Plano Roma, é a expansão. Ok, tenho minha máquina de vendas rodando, tenho o marketing tradicional complementando, mas agora eu quero escala. Eu quero alcançar mais gente, eu quero trazer mais público novo, eu quero vender para mais público novo. Você vai executar o Plano Roma. O Plano Roma, ele é em 3 partes. Provavelmente vocês já fazem isso daqui, mas eu vou recomendar que vocês fazem com maior frequência. Primeiro, o desafio de 5 dias. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desafio de 5 dias, que é a experiência do Affinis em 5 dias, ou experiência da sua clínica em 5 dias. Eu tenho essa estrutura aqui pronta, a gente já executou com algumas meninas. É, esse primeiro ponto do Plano Roma vai gerar para vocês engajamento intenso e resultado rápido, tá? Já vou mostrar aqui como que é o desafio de 5 dias. Evento mensal presencial, isso daqui provavelmente vocês já fazem, né? Que são sei lá, a finalização dos afinados, de 5 afinados, esse faz um evento topzera, esse afinado chama alguém. Então, isso daqui provavelmente vocês já fazem, tá? Então, tem que fazer pelo menos uma vez por mês realmente, para que a sua afinada traga uma convidada. Show.
E os cafés na clínica, que é, você vai fazer lá o café da manhã e tal, você vai chamar as suas pacientes, vai chamar outras pessoas e beleza. Então, o evento presencial, provavelmente vocês já fazem, recomendação só fazer mensal, café na clínica também. Agora vamos para o desafio de 5 dias, que é, acredito, a novidade para vocês. Deixa eu vir para outra apresentação aqui. A gente já está chegando no final. Acho que o desafio de 5 dias. A gente já fez isso com algumas. Para quem fez o curso, nos dias que eu estava lá no curso também na formação do Affinity, eu acredito que eu já passei isso para vocês também. Mas vamos lá. Como que é esse desafio de 5 dias, tá? Que é a expansão para atração de público novo. Ele tem algumas etapas, aqui eu já executei com algumas de vocês. Ele tem uma taxa média de conversão de 7%. Ou seja, se eu fizer esse desafio para 100 pessoas, eu vou fazer 7 vendas do Affinity. Esse é o padrão. Isso daqui a gente já fez. Eu já fiz esse desafio com estrategistas pelo menos 30 vezes, tá? Em vários lugares. Vamos lá. Ele é dividido nessas 7 fases aqui. Fase um, a gente estrutura o seu desafio. Fase 2, gera demanda e interesse. Início da operação e o evento. Então, ó, conteúdo, ele vai ter conteúdo, vai ter divulgação multicanal, vai ter definição de inimigo comum e pesquisa com a audiência. Depois, a gente vai ter o recontato e objeções, que pode ser feito de forma automatizada, debriefing, análise de dados e planejar o próximo evento. Isso daqui você tem que fazer uma vez por mês. Uma vez por mês. Durante 5 dias, você vai deixar lá cravado para que na terceira semana, na segunda semana, você faça isso. Como que funciona? Dia um é o chamado. Então você vai ter alguns conteúdos, algumas coisas para você mandar no grupo. E o objetivo desse dia um é você fazer com que esse público novo que veio, ele tenha esse nível de consciência aqui, ó. Pô, estou curiosa e com expectativas em relação ao que está por vir. Então, no dia um é isso. Você vai gerar alguns conteúdos para ela lá, que tá tudo desenhado aqui. Você vai contar a história, você vai falar por que você escolheu trabalhar com emagrecimento, você vai falar sobre os seus resultados, seu big numbers. Você vai fazer caixinha de perguntas. Então, isso daqui tá tudo vinculado com os funis que já estão rodando, né? E ela vai ter um desafio no dia, responder o MGA. No dia 2, olha só, suprir. Qual é o nível de consciência? Você vai executar esses conteúdos aqui, que estão aqui do lado esquerdo, para que no final do dia 2 ela tenha consciência assim, ó. Olha, talvez eu realmente precise ter uma vida mais saudável, certo? Aqui a missão ela é mandar uma foto do prato, mais o seu feedback. Depois, dia 3 monitorar, tá focado lá no Esmera, né? Como vocês já se ligaram provavelmente. Você vai mandar esses conteúdos aqui, que já tá todos desenhados também, e no final do dia eu preciso que elas pensem, as 100 que estão participando, 50 estarão engajadas. E é show, é isso aí que a gente quer. No final do dia, essas 50 vão ter um nível de consciência assim, olha, isso realmente é um problema que eu tenho. Então eu não consigo emagrecer, talvez seja por causa do que a TM falou aqui, nesse desafio. Então, missão do dia: escrita, autoconhecimento e agenda. Você vai passar esses 5 dias com ela, dando todo o suporte, quase que uma experimentação grátis de como seria estar sendo acompanhado por você no Afines. No dia 4 é o equilibrar. Tem os conteúdos, missão do dia: contar como está sendo a experiência no evento, no seu 1 a 1, e o nível de consciência tem que ser no final do dia, após esses conteúdos, ela vai estar pensando: olha, o Affinity parece ser um método capaz de resolver um problema. Então ela veio de um nível de consciência curiosa, identificou que tem um problema, identificou que esse problema está impedindo ela de emagrecer, e agora ela está começando a entender: olha, o Affinity pode resolver o meu problema. E no quinto dia vem o recarregar. Então ela vai compartilhar algumas coisas com você também, e o nível de consciência dela vai ser: o Affinity é a solução para mim. Eu já sinto a vida melhor. E vejo isso no grupo também. Ou seja, durante 5 dias, você
deu acompanhamento para ela e agora ela já sabe que o seu acompanhamento faz diferença, que o seu acompanhamento já gerou um micro resultado para ela. Sexto dia, eu ativar, stories fazendo caminhada, eu sinto minha evolução, nível de consciência. Eu sinto minha evolução e o Affinity é para mim. Eu preciso ser uma dessas 15. Ou seja, você vai fazer uma oferta para 15 com a intenção de vender 7. E no dia 7 a sugestão é fazer uma live, mas pode ser um vídeo de vendas, tá? E é o nível de consciência, olha, eu quero continuar vivendo isso. Eu vou ser uma das 15. Será que eu consigo parcelar no cartão? A objeção que surge, a dúvida que surge é forma de pagamento, beleza? Então, o desafio de 5 dias, que acaba sendo 7, né, com a live, esse desafio, ele gera o quê? Ele gera uma experiência para 100 pessoas de viver o Affinity por alguns dias e de ter o seu acompanhamento por alguns dias e essa pessoa se sentir abraçada por você. Você vai ver que nos conteúdos aqui que eu descrevi, você vai ter um contato um a um com algumas dessas pessoas. E é importante que essas pessoas se sintam abraçadas por você nesses 5 dias, para que ao final, no dia 6, no dia 7, ela sinta a, a- aquela ansiedade em relação, cara, eu sei que isso é o que vai resolver o meu problema, e eu sei que esse acompanhamento aqui que é o que eu preciso. Então ela tem que sentir a ausência, a possibilidade de ausência depois desses 7 dias, a orfandade, né? Depois desses 7 dias. Ela precisa sentir essa necessidade de, caraca, eu experimentei aqui e topzera, agora eu quero continuar. Entende? Então, de 100 pessoas, 50 estarão engajadas com você fazendo as missões. Dessas 50, 30 vão sentir esse anseio que pode vir da ausência ou pode vir do comprometimento de ficar esses próximos 2 meses, 3 meses fechando a Finis com você. E desses 30, as que terão realmente possibilidade de compra naquele momento são 7. Por isso a taxa de conversão é de 7. Porém, são 7 vendas, galera. São 7 vendas. E você tem, das 7, você tem os outros 30 aqui que não puderam comprar agora, mas que vão comprar no mês que vem, daqui 2 meses, vão continuar acompanhando você, vão participar de um segundo e de um terceiro desafio e vão comprar em algum momento. Isso daqui você precisa fazer todos os meses. Pelo menos todos os meses. Você precisa impactar a vida de 100 pessoas todos os meses com esse desafio para que você tenha previsibilidade, para que você tenha público novo chegando e para que a venda seja uma jornada, né? Principalmente quando você vai vender para a mulher vive a jornada. O homem, ele compra por ser benefício, né? Ah, isso daqui tá compensando, eu vou comprar. Agora a mulher, ela compra a experiência de compra na jornada, né? Então, o plano Roma é isso daqui: você impactar X vidas todos os meses, gerar já a taxa de conversão, né? 7 vendas, mas você manter esse público engajado contigo, beleza? Com isso, a gente tem um outro ganho que é muito bom, que é os fãs fiéis. Essa pessoa, os 50 que estavam engajados, que participou do desafio, já somam nos seus fãs fiéis. Essas pessoas vão curtir todos os seus posts, vão comentar, vão ver os seus stories, vão mandar dúvidas na caixinha de perguntas, tá? Então, o desafio tem que estar rodando todos os meses, beleza? Isso dá certo. Já foram mais de 30 clínicas aqui do Afines que executaram isso e a gente tem resultado todos os meses, tá bom? Beleza. Arroz com couve, de boa, tranquilo. Bruno, de boas. Eu sei que foi muito conteúdo, mas a gente tá chegando ao final. Tranquilo. A Luciana perguntou se o desafio é no Instagram. No Instagram, mais comunidade do WhatsApp. Não pode ser grupo do WhatsApp, tá, galera? Porque grupo no WhatsApp, importante, marquem isso. Grupo no WhatsApp, vai entrar alguém lá e vai querer fazer oferta pro seu público e vai gerar uma experiência horrível. Então tem que ser comunidade no WhatsApp, naquela opção de avisos. Por quê? As pessoas não vão conseguir ver quem tá lá no grupo também, beleza? E não vai ter ninguém fazendo spam pro seu público. Não usem grupo de WhatsApp, usem comunidade no WhatsApp.
beleza? Na opção de avisos. E aí os Anotou? desafios elas mandam no particular? Não, vai mandar nessa comunidade mesmo. E aí a comunidade vai ficar como se fosse um grupo para quem está participando. A única restrição vai ser que eu não consigo ver quem também está participando. Aí manda tudo no, na comunidade, no grupo. Ok? Como que a gente faz para ter acesso, assim, tipo, checklist de como. Eu sei que você acabou de falar, mas aí, como é muita coisa, às vezes a gente acaba esquecendo do Aham. caso desse desafio, checklist do desafio dos sete Boa, dias. boa. Ó, Ediane, vou fazer algo que eu aprendi com o Fernando. O Fernando, ele sempre faz essas coisas assim. Ele passa um conteúdo, aí ele fala, ó, quem quiser esse material, manda mensagem lá no WhatsApp. Ele sempre faz isso, né? Então, eu vou mandar pra vocês, tá? Ediane, eu vou te mandar. Então, manda mensagem lá no WhatsApp que eu te mando o PDF do desafio, que tem todo o descritivo lá, o que que você precisa fazer todos os dias nessa semana, tá bom? Ok, tudo bem, então. Eu acho que é mais no grupo, talvez, o Bruno deve colocar, né? Isso, isso. Ah, Pode ser no grupo também. ótimo, pois tá Fechou? bom. Muito obrigada. Imagina. Boa. Galera, agora, vamos lá. Falando sobre tudo que a gente já falou aqui, dos três pilares lá, né? Máquina de vendas, funis fundamentais, marketing de guerrilha e o plano Roma. O que que você precisa analisar todos os dias? Você tem que falar com o seu time de vendas, ou se você estiver fazendo sozinha, você tem que parar aos 15 minutos por dia para marcar esses números aqui. Todos os dias, todos os dias. São as métricas fundamentais. Se você deixar de ver alguma dessas coisas, vai dar ruim, você vai perder dinheiro, você vai estar gastando dinheiro com anúncio que não vai estar trazendo lead qualificado. O que que você precisa fazer? Vamos lá, você fecha a clínica, vamos supor que seja 7 horas. Então, 6h45 você está atualizando esses números. Que é, começando aqui pelo investimento diário. Então, quanto que eu queimei de dinheiro hoje? É literalmente queimar de dinheiro. Quanto que eu coloquei de dinheiro hoje para ter gente me mandando mensagem? Pô, R$ 50, R$ 100, R$ 80. Fundamental. Eu já vi muita estrategista que tinha um gestor de tráfego lá, o cara colocava a campanha para rodar, aí quando ia ver, ia só aumentando, ela tava colocando R$ 300 por dia e tava chegando 3 leads. Então, por isso que você tem que ver todo dia. Quanto que eu coloquei de dinheiro hoje? Beleza? Você tem que ver lá com o seu time de marketing, ou então sozinha mesmo, você entra lá na conta e vê, ó, coloquei R$ 50. Beleza. Esse valor me gerou quantos leads? Quantidade de leads. Hoje eu tive 12 leads, 15 leads. Desses leads, quantos são MQL? Não precisa se prender à nomenclatura, tá? Mas MQL significa lead qualificado. Lead que tem as características do meu público comprador. Ok? Então, eu recebi 20 leads. Desses 20 leads, 7 respondeu lá no formulário que quer emagrecer, que essa é uma dor urgente e que ela está procurando um acompanhamento. Ok, então essa pessoa tem as três características necessárias para fazer uma compra agora. Essa pessoa é um MQL para mim. Ela é lead qualificado. Agora, se é um lead que, olha, eu quero emagrecer, mas não é tão urgente para mim. Eu tô pensando nisso para 2026. É MQL? Não é MQL, não é lead qualificado. Por mais que ela queira emagrecer em algum momento, mas não é lead qualificado para análise diária. Beleza? Então, show. Quantidade de leads recebi 20 leads. Desses 20 leads, 7 são MQL. 7 têm as características para comprar agora e me responderam. Perfeito. Contatos realizados. Se eu recebi 20 leads, 7 são MQLs. Desses 7, eu consegui falar com 6. Beleza, tá tranquilo para o investimento diário que eu fiz. Desses 6, quantos agendamentos? 3 agendamentos. De consultas realizadas, e aí você vai conseguir analisar no posterior, né? Mas dos leads daquele dia eu consegui fazer uma consulta. Ok, uma consulta, ou duas consultas. Vamos colocar duas consultas. Fiz duas consultas, dessas duas eu fiz uma venda, taxa de conversão de 50%. Ok, quantas vendas eu fiz nesse dia? X vendas. Tem que ter todos os dias. E por fim,
o meu custo por venda, o meu custo por venda, que é, olha, eu coloquei R$ 200 para fazer uma venda de R$ 4.000. Então eu gastei 200 para fazer uma venda de R$ 4.000. Meu CPV, custo por venda, é R$ 200, tá? Que é diferente de CAC. CAC ele envolve imposto, ele envolve um monte de coisa, ele envolve o seu time, envolve seus custos operacionais, tá? Custo por venda é em cima de anúncio, em cima de estratégia de marketing, tá? Custo por venda. Eu gastei R$ 200 por essa venda. Henrique, Opa, Lucilene, tudo bem? tudo bem, Luciano? Uma pergunta para você, querido. Manda. Tem a quantidade. Quando eu vou colocar esse dinheiro, eu coloco mensal ou eu coloco por dia? Como que funciona? Qual o mínimo que eu posso colocar? Porque eu já fiz, né? Eu já fiz tráfego e eu já perdi bastante dinheiro com isso daí, tá? Uhum. Mas também já ganhei. Não vou dizer que só perdi, mas também eu ganhei. Mas no final, eu estava mais perdendo. E eu lembro que o menino falou que eu tinha que colocar 1.800, mais de 1.200. E para mim, não ficou assim tão viável. Mas assim, qual a menor quantidade que a gente tem que colocar? Perfeito, perfeito. Excelente pergunta, Lucilene. Olha, só para responder a primeira pergunta de se é diário ou se é mensal, você define um orçamento mensal. Porém, a plataforma ela vai por demanda. Então, às vezes, é, vai ter R$ 20 por dia, às vezes pode chegar a R$ 25 por dia, às vezes vai ser 18 por dia, tá? Mas você define um orçamento mensal e aí ela vai ser organizada nos dias. Show? Falando dos dias, deixa eu voltar aqui nessa outra parte da apresentação. Tá Você dando pra ver minha tela aí? Você acabou de falar que eu seleciono uma quantidade mensal. Na tua opinião, qual é a quantidade mensal? Porque tu já trabalha com isso, você já tem noção, a quantidade mensal que você acha que vai converter melhor. Perfeito, perfeito. Ó, vou passar um número aqui para vocês, tá? Dos 5 funis fundamentais. Você vai começar com R$ 20 no Google Search LP. Depois eu mando a mensagem lá que eu mando essa parte da apresentação também. R$ 20 por dia na primeira máquina. Então 20. Vamos fazer as contas juntos aqui. 20 na outra palavra-chave. Esse é com o nome da clínica, né? Institucional. Esse é com emagrecimento. Distribuição mais 20. Campanha de mensagem pelo menos 50. E campanha Performance Max, pelo menos 40. Deixa eu entrar aqui na calculadora. Temos 60 mais 50 mais 40. R$ 150 por dia para rodar esses 5 funis fundamentais. Porém, contudo, entretanto, atenção nisso. Lucilene, você até falou que, olha, coloquei 1.800 e perdi dinheiro, ganhei dinheiro, mas no final não estava compensando. Esse 150 aqui, ele não é 150 na campanha de mensagem. Porque se for 150 na campanha de mensagem, vai dar ruim. Não vai gerar resultado. Outra coisa importante, você precisa analisar quando a gente fala de orçamento mensal, é porque às vezes o lead, vamos lá, o lead de sábado, vamos colocar assim, o lead de sábado é um lead que é desqualificado. É uma suposição, tá? E aí você não roda no sábado. Então esse orçamento ele é realocado para os outros dias. Beleza? Por isso que a gente fala de orçamento mensal. Então, falando dos 5 funis fundamentais, galera, R$ 150 por dia, você já começa a ter um volume de mais ou menos 20 leads qualificados pelo empilhamento de funis, ok? Claro, você pode começar aqui só com, vamos lá, vamos supor que o seu orçamento seja mais baixo. Você começa com funil 01, funil 02 e funil 03. Aqui vai dar R$ 60, mas você já vai ter lead todos os dias. Daqui a pouco eu vou mostrar uma conta aqui de uma clínica que eu atendo, para vocês verem a média de volume, tá? Então, R$ 60 por dia, você já começa a ter pelo menos ali uns 14 leads qualificados todos os dias. R$ 60 por dia começa.
Pra estar com 5 e a máquina inteira rodando, 150, ok? Mas você sabe que, cadê aqui? Coloquei 150, tive 20 leads, desses 20 leads, 14 MQLs, desses 14 MQLs, 7 realizados, 7 contatos realizados. Desses 7, consegui agendar 4 consultas, consegui fazer 2 consultas e fiz uma venda. Então, essa venda me custou R$ 150. Vale a pena? Você colocar R$ 150 de um lado e voltar 4.000, 3.500 de outro? Vale. Vocês sabem que no jogo de longo prazo é assim que funciona. Então, Lucilene, só respondendo a sua pergunta, R$ 150 para estar com a máquina de vendas rodando. Ok, Tá bom? obrigada. De nada, de nada. E aí a gente vem para funil de vendas. Deixa eu entrar aqui Rapidex. Bruno, quanto tempo a gente tem ainda? Tá tranquilo? Então vai. Só mais 2 slides. Só- Beleza, deixa eu compartilhar aqui o meu funil de vendas. Vamos vir para a parte que vocês gostam, a parte topzera. O que que você tem que ter, ou o que que o seu gestor de tráfego tem que ter para que você fale, olha, se eu colocar 150, vai dar bom, vou fazer 50 vendas no mês. Tá dando para ver minha planilha aí? Galera, esse é uma planilha que eu uso para fazer essa análise aqui, tá? Para os clientes que eu atendo. Lembrando que é máquina de vendas. Rodou, a gente faz ajuste de parafuso, tá? Esses dados você precisa ter ou o seu time de marketing precisa ter. Então, ó, esse daqui é um resultado de maio. Nós geramos 438 leads, 347 MQL, 235 agendamento de consulta, 120 proposta, que é a consulta realizada, e 53 vendas. Se do lead, se você estiver recebendo muito lead, mas essa taxa de conversão aqui, ó, tiver vermelha, deixa eu só mudar aqui para vocês verem como funciona. Aqui, ó, tá vermelho. Se tiver vermelho, quem que você tem que cobrar? É o seu time de tráfego, que está gerando lead que não tem as características de comprador. Beleza? Você tem que cobrar a galera. Por isso você tem que analisar isso todos os dias. Então, se o meu funil aqui, essa taxa de conversão tá vermelha, não tá vindo lead qualificado. Agora, se o agendamento tá baixo, vamos colocar aqui 100. Tá vermelho a minha taxa de conversão aqui. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver, né? Tá. Tá vermelho minha taxa de conversão aqui. Você vai cobrar o seu gestor de tráfego? Não, você vai cobrar a pessoa que está fazendo atendimento no WhatsApp. Ó, tá demorando muito para responder, a primeira mensagem não tá boa. Se o lead chegou, você tem que fazer pelo menos 10 tentativas de contato com esse lead. Ligou, mandou mensagem no WhatsApp, mandou SMS, ligou de novo, tentou ligar hoje meio-dia, não deu bom. No próximo dia você tem que ligar 6 horas da tarde. No outro dia você tem que ligar 8 horas da manhã. Em algum momento essa pessoa vai atender, vai te mandar mensagem, tá? E é ligação e mensagem, ligação e mensagem. Ligação pelo telefone normal, não liguem pelo WhatsApp, porque o WhatsApp de vocês vai ser banido, beleza? Eu já vi muita gente, meu WhatsApp caiu, o que que eu faço? Ei, Bruno, Não liguem pelo WhatsApp. eu esqueci teu nome, perdão, lá se vem eu de novo. Opa, Lucilene. Qual- Henrique. Henrique, e a gente ficar ligando que nem você tá falando, tipo, não vai encher o saco, apesar da pessoa ter entrado em contato com a gente, não vai dar essa sensação de encher o saco, de desespero, essas coisas não é Boa. deselegante. Boa, a gente tem essa sensação, tá? A gente tem essa sensação, mas olha, tem mais gente querendo comprar do que gente vendendo, Ok. tá? Tem mais gente querendo comprar do que gente vendendo. Então, o que que o seu time de atendimento vai fazer? Não pode ficar ligando 5 vezes no mesmo dia. Tem que ligar um dia de cada vez. Se essa, o importante, se essa pessoa se converteu, cheguei lá no WhatsApp, é ligação de imediato. Se ela não atendeu e não respondeu a primeira mensagem, você vai ligar só no dia seguinte, beleza? Mas a intenção é que, olha, nos 2 primeiros minutos, lead time, né? Que a gente chama, 2 primeiros minutos, a pessoa acabou de se cadastrar, ela tem que receber uma ligação. Aí a experiência vai ser extraordinária. Vai ser, caramba, eu acabei de me cadastrar. O que é isso?
ela vai lembrar de você e ela vai lembrar que se cadastrou. Ela vai lembrar que marcou lá, olha, quero emagrecer 10 quilos. Beleza? Passado um tempo, aí ela já não lembra mais de você. E aí pode ser que essa experiência seja ruim. Por isso que eu recomendo sempre até 10 tentativas de contato. Mensagem e ligação, aí depois só mensagem no dia seguinte, depois ligação em horário variado, 6 horas da tarde, depois ligação 8 horas da manhã, depois ligação meio-dia, porque pode ser vários fatores. Essa pessoa pode ser CLT, tá no trabalho, talvez meio-dia ela consiga atender, talvez 6 horas ela esteja no trem, no ônibus, enfim. Aí o seu time de vendas tem que ser de atendimento, né? Tem que ser estratégico nesse sentido. Cada lead que veio é um custo, então tem que fazer essa pessoa responder. E aí, então, se o meu lead para MQL tá ruim, que é essa taxa de conversão aqui, eu tenho que cobrar o meu gestor de tráfego. Se o meu atendimento, as pessoas não estão respondendo, eu tenho que cobrar a galera do atendimento, que não tá ligando, não tá mandando mensagem suficiente. Tenta uma vez e nunca mais tenta falar com a pessoa de novo. Isso daí é perda de dinheiro, beleza? Tem que fazer 10 tentativas. De agendamento para consulta realizada, é o time de atendimento também, porque não está conduzindo para a consulta. E de consulta para venda, aí você tem que cobrar quem? Você. Você ou quem está fazendo a consulta lá, tá? Porque aí a conversão tem que ser pelo menos 50%. Então, essa clínica aqui, ela gerou 53 vendas no mês de maio, com essas estratégias. Mas olha isso daqui. Isso daqui eu analiso todos os dias para que não dê ruim. Não é uma planilha simples, né? Olha isso daqui, meu povo. Eita, coisa boa, coisa boa. Isso daqui eu literalmente analiso todos os dias. Então eu venho aqui no final do dia e eu recomendo que vocês façam isso também. Pode ser no caderninho, pode ser no sistema, pode ser no Excel, mas tem que fazer. Ó, gerou uma venda aqui, gerou uma venda aqui. Aí aqui eu vejo o gráfico de projeção, linha de tendência, analiso a meta, os canais. Ó, em venda foi R$ 169.081, tá? Isso daqui é o funil de vendas e eu sei quem cobrar, quem eu preciso puxar a orelha, quem eu preciso falar, ó, topzera, tá fazendo um serviço legal, né? Porque também não é só cobrança, a gente tem que elogiar o time é algo fundamental, né? Então, você precisa ter esse seu funil de vendas, cara, para atualizar os dados 15 minutos por dia no final do dia, beleza? Seguindo os pontos que a gente conversou lá. Alguém tem dúvida? Não precisa ser nesse nível, né? Aqui é um nível turbinado. Se você tiver só essa parte aqui, já dá bom, já dá certo. Beleza? Só esse trecho aqui que foi o que eu deixei na apresentação aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Foi o que eu deixei aqui na apresentação. Se você tiver só isso daqui, já vai funcionar muito bem, tá bom? Então, para a gente ir para os finais, quem tiver dúvidas pode mandar aí no chat. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário. Pode mandar mensagem para o Bruno também. A gente manda a apresentação lá para vocês. Plano de ação. Vocês saindo dessa aula, o que vocês precisam fazer? Separar esses 15 minutos para analisar os dados, monitorar suas métricas. 15 minutos fechado na sua agenda, literalmente, para você analisar o que seu time está fazendo e onde você precisa melhorar, quem você precisa cobrar e quem você precisa elogiar. Ativar os 4 primeiros funis, né? Na verdade, são os 5 primeiros funis. E, de novo, não precisa começar com R$ 150, que foi o que eu falei para vocês. Começa com esse e depois com esse. Vai dar R$ 60 por dia. Você viu que tá gerando lead, aí você vem para esse e depois para esse. Nessa ordem. Tem que ser nessa ordem, porque é o empilhamento, tá? Quando tiver tudo rodando bonito, você vai estar colocando R$ 150 por dia, mas vai estar gerando lead qualificado, MQL. Beleza. Plano de ação, 15 minutos. Depois eu ativo o meu empilhamento de funis. E por fim, não, no terceiro ponto aqui, eu faço a dominação territorial. Eu vejo, olha, faz sentido colocar um outdoor ou não. Às vezes faz sentido só você colocar uma coisinha na revista. E beleza, topzera. Mas tenha algo do tradicional rodando. Algo físico, beleza? E por último, o plano Roma, que é o desafio de 5 dias. Você tem que fazer isso uma vez por mês, pelo menos, impactando 100 pessoas, para que dessas 100 você tenha
50 pessoas engajadas, 30 pessoas querendo muito comprar, sedentas para passar o cartão, mas na realidade, 7 vão comprar e ainda é uma taxa de conversão muito boa, tá? E depois essas 30 essas 23 que ficaram, elas vão comprar de você futuramente, tá certo? Tem que estar rodando pelo menos uma vez por mês o desafio de 7 dias. Beleza? Arroz com couve, plano de ação prático, 4 etapas. Eu sei que parece muita coisa, mas acho que essa aula vai ficar gravada depois. Mandem as dúvidas para mim. O Bruno pode mandar o contato lá, o meu contato para vocês. Qualquer dúvida, dá um alô. Se precisar fazer reunião aí com o seu time de marketing, com o seu gestor de tráfego, a gente faz reunião e te dá todo o suporte, tá? Contem com a Finice. Estamos aqui para isso, estamos aqui para te entregar a melhor experiência e fazer com que você performe, com que você venda e sua clínica alcance outros patamares. Fechou? Galera, muito obrigado. Agora vamos ver se tem dúvidas aqui. Bruno, alguma coisa aí? Algum ponto? Ó, bater na tecla de novo. R$ 150 é dinheiro. Então, gente, orgânico também. Ah, linda. Or- Fofa, fofa. Exatamente, exatamente. E é Perfeito, perfeito, perfeito. pessoal se você Beleza. não dá o básico. Boa. Tô vendo aqui os comentários. Show. Galera, que bom que vocês gostaram. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Contem com a gente aí. E é isso. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Lucilene, Adriana, Ediane, Tieme, Ângela. Um abraço. Tchau, tchau.